se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão de dores, pois assim dá ele aos seus amados o sono. Eis que os filhos são herança do Senhor, e o fruto do ventre o seu galardão. Como flechas na mão do valente, assim são os filhos da mocidade. Bem-aventurado o homem que enche deles a sua aljava, não serão confundidos quando falarem com seus inimigos à porta. Deus querido, a tua palavra foi lida, aplica a tua palavra em nossas vidas, nossos corações, nos abençoando, Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Irmãos, mês de maio, mês do lar, eu sempre lembro, quando lá em São João Crimo, nos anos 80, o pastor Oswaldo trazia o saudoso pastor Toninho, da Igreja Presbiteriana Independente, e o Toninho sempre falava uma frase assim: se o lar não for abençoado, a igreja não é abençoada. Se a igreja não é abençoada, o lar não é abençoado. Então nós vivemos num relacionamento, lar, igreja, igreja e lar. Diante desse texto bíblico, eu quero meditar com os irmãos sobre um tema bastante importante, irmãos. Presta atenção nisso. Esforços humanos se frustram sem a orientação e proteção divina. Esforços humanos se frustram sem a orientação e a proteção divina. Não adianta, irmãos, fazermos projetos, fazermos planos, se não colocarmos Deus na frente. O salmista deixa bem claro que se o Senhor não edificar a casa começa pelo fundamento, e o fundamento é Deus. Às vezes nós queremos inverter as coisas, e não é desse jeito. O salmista diz, se o Senhor não edificar a casa, não adianta fazer o que nós pretendemos fazer sem a orientação de Deus e sem a bênção de Deus, tudo vai dar errado. Porque a sociedade está se acabando, irmãos. Quando se fala em matéria de casamento, quando se fala em matéria de família, em matéria de lar. Por quê? Porque não colocam Deus na frente. Porque muita gente, irmãos, está, veja bem, sofrendo as consequências do secularismo do século 21, do humanismo desenfreado, porque Deus não está na frente. Existem ideologias, metodologias e tantos dias sem a orientação e a proteção de Deus. Resumo, acaba em nada. Estão nos esforços humanos, se frustram sem a orientação e a proteção divina. Por quê, irmãos? Todas as nossas realizações de vida dependem de Deus. Tudo que você for fazer, você depende de Deus. Tudo que você for fazer. Você levanta porque você acordou, porque Deus te deu um sono, você descansou, você dormiu, e você levanta porque Deus te deu tudo isso. Você levanta e vai trabalhar porque Deus te deu condição para você fazer isso. Somos em tudo dependentes de Deus. É Deus que nos cria, lá no ventre da nossa mãe, Deus nos gera, Deus nos dá o nascimento, Deus nos dá a vida, o fôlego de vida. Tudo que nós somos, existimos e semos, dependemos do Senhor. Tudo depende de Deus. Não existe, irmãos, um outro recurso e não existe um outro método. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalhos que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. O salmista diz aqui, todas as realizações das nossas vidas depende de Deus. Por quê? Se o Senhor edificar a casa. O que é edificar, irmãos?
Como é que você constrói um prédio? Você constrói uma casa. Primeiro você faz planos, faz projetos, faz uma planta, no caso de uma construção. Isso tudo é feito através do quê? De mente, de coração, desejo, de condições. A mesma coisa é nossa vida com Deus. Se a nossa vida com Deus estiver na mente e no coração, irmãos, não vamos prosperar. Não estou dizendo que você não pode ganhar dinheiro. Você pode ganhar rios de dinheiro. Você pode ganhar rios de dinheiro. Mas não vai ter uma vida plena de felicidade, porque Deus não está no negócio. Quantas pessoas eu conheço, irmãos? Quantas pessoas eu conheço que tinha tudo para ser feliz. Certa feita fui morar num apartamento de um casal. Irmãos, um prédio lá em Santana, um apartamento por andar. Sabe? Pessoas de alto nível. Mas não se entendiam. Por quê? Porque não existia Deus na família, não existia Deus no lar. Que fizeram tantos planos, tantos projetos, compraram apartamento caro, mobiliário de coisa de primeira, mas sem colocar Deus na frente. Quando nós não colocamos Deus na frente, irmãos, as coisas só tendem de dar errado. Por que Israel sofreu tudo o que sofreu? Porque quando Deus estava na frente de Israel, Israel era vitorioso. Quando Deus se afastava de Israel, Israel era derrotado. A mesma coisa somos nós hoje, irmãos. Se Deus não estiver na frente de tudo que nós temos e somos, nós iremos com certeza fracassar e sermos completamente derrotados nesse mundo. Então, se o Senhor não edificar a casa, edificar é dar alicerce, dar fundamento. Qual é a estrutura que você tem para o seu lar? A estrutura de fé, de vida espiritual que você tem para o seu lar. Alicerce é edificar da alicerce, da fundamento. Qual é o fundamento, o alicerce que você tem no seu lar? Você ora pela sua casa, você jejua pela sua casa, você louva a Deus pela sua casa, ou reclama porque a cama é velha, porque o sofá é velho, porque a cadeira é velha, porque a geladeira é velha, porque a televisão é velha. Irmãos, nós temos que ser gratos a Deus em tudo, não é por tudo, mas em tudo damos graça, como foi louvado essa noite, o hino 139. Tudo é belo como a flor, com amor no lar. Edificar a casa, dar alicerce, fundamento, começa com o amor que nós temos por aquilo que projetamos. Tantas pessoas projetam lá, projetam uma família. Eu sempre, quando vou ministrar casamento, sempre falo assim, para o noivo e para a noiva: até onde a noiva fulano de tal faz parte dos seus sonhos, dos seus planos? Até onde o noivo faz parte dos sonhos, dos planos da noiva? Por que isso, irmãos? Como é que você vai projetar alguma coisa se você não tem sonhos e se você não tem, veja bem, fundamento para você alicerçar aquilo que você sonhou? Sonhar, todo mundo sonha. Todo mundo sonha. Agora, realizar, quem realiza é Deus, irmãos. Nós podemos sonhar e fazermos projetos, mas em Deus está o querer e o efetuar. Em Deus. Fazemos sonhos, fazemos projetos, mas em Deus está o querer efetuar. Deus nos dá habilidades para as realizações. Edificar, colocar fundamentos, colocar alicerce, fundamentos. Você constrói um prédio sem alicerce, sem fundamento? Não. Você constrói uma vida espiritual sem alicerce, sem fundamento? Qual é o alicerce da vida espiritual? Palavra. Se você não gostar da palavra, você não vai ter alicerce nunca. Se você não gostar da oração, você não vai ter fundamento. Fundamento pode ser também a palavra, e o alicerce pode ser também a oração. Essas duas coisas se relacionam entre si.
E faz parte do plano e projeto de Deus para a construção de uma família e de um lar. Por que a nação americana, irmãos, foi o que foi e cresceu da maneira que cresceu? Porque a família, segundo aqueles velhos presidentes, era a primazia do Estado americano. E a igreja lutava para a família permanecer em liderança do Estado americano. Hoje a coisa está diferente, mas já estão pagando o preço. A Europa foi o que foi. Por quê? Porque o lar era a primazia da sociedade. E a igreja trabalhava junto com as famílias e os lares abençoados, as igrejas abençoadas. Acabou-se os lares, acabou-se a igreja. Esses dias recebemos uma notícia muito triste. Lá na grande cidade do Texas, a igreja presbiteriana, fechando o último culto, foi domingo passado. Último culto. A igreja que chegou a ter mais de 1.000 membros, fechou domingo passado com 14 remanescentes. Não tem mais condições. Uma grande cidade. Por que isso? As pessoas não colocam mais Deus na frente das coisas. As pessoas colocam as coisas diante de Deus. Hoje existe a inversão de valores. Hoje os projetos, os sonhos, os fundamentos, as realizações estão acima de Deus. Mas o salmista diz: se o Senhor não edificar a casa, não adianta, irmãos. Não adianta queremos andar na contramão da palavra do Senhor, que não vamos ter sucesso. O nosso sucesso está na dependência da palavra do Senhor. Deus permite concluirmos nossos projetos quando colocamos eles na frente. Irmãos, se nós não colocarmos Deus na frente, nós não vamos concluir nossos projetos. Podemos projetar, podemos sonhar, podemos fazer, não vamos concluir. Porque quem vai dar a vitória e o acabamento final é Deus através do seu Espírito Santo. Deus trabalha por nós para realizarmos nossos projetos na terra. O lar, irmãos, já falei aqui nesta noite, o lar é a instituição divina. Deus criou o primeiro lar, o Éden, Jardim das Delícias, para Adão e Eva, um lar abençoado, bonito, formoso, tudo era bom. O lar é criado por Deus para tudo ser bom, mas tem um adversário que trabalha contra os lares, contra as famílias. Nós temos um adversário que trabalha contra os lares, contra as famílias. Principalmente as famílias cristãs, irmãos. Esse adversário trabalha. Ah, pastor, mas o senhor está se contradizendo. É verdade. Deus não vai permitir que toque em você e nos seus, a não ser que Ele tenha um projeto. Mas nós temos um adversário que trabalha procurando alguém para poder tragar. Ele procura de alguma maneira. E se nós não colocarmos Deus na frente, nós vamos sofrer as consequências. Mas quando colocamos Deus na frente, a Bíblia diz que Satanás anda rugindo como um leão, por que possa tragar, rugindo ao nosso derredor. Mas não vai entrar na tua casa, não vai entrar no teu lar, não vai entrar na tua família, porque você está guardado e protegido por Deus. É o que o salmista deixa bem claro aqui, ó. Se o Senhor edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Não adianta ter polícia em toda a rua. Se a população não estiver buscando a Deus, ela corre risco. Não importa de que maneira vai existir pessoas para fazer sempre as coisas erradas. Então somente aquilo que vem de Deus tem valor para os nossos lares. As coisas que vêm do ser humano, projetos humanos e tantas coisas humanas, são valores secundários, irmãos. Valores secundários. O valor primordial do fundamento do alicerce é Deus, é a sua palavra, é a oração. É isso que é o alicerce, fundamento. Somente as bênçãos de Deus trazem valores ao lar e à vida. As bênçãos de Deus, podemos receber um bom dinheiro, irmãos, e bom dinheiro.
Lembra que Deus falou para Israel, através do profeta Ageu? Olha, vosso salário é colocado no sactiel furado. O povo não buscava Deus, não queria nada com Deus, recebia e o dinheiro sumia. Não vou entrar na questão do mérito, não. Muitas pessoas, irmãos, recebem em grande quantidade, mas parece que o dinheiro evapora, porque Deus não está na frente. A coisa some, sabe? A coisa simplesmente evapora. Por que isso, irmãos? Porque Deus não está na frente. Você lê lá em Ageu, você vai ver Deus falando sobre isso. Vocês semeiam muito e colhem pouco, por causa que não coloca Deus na frente. Deus era segundo plano. O povo estava construindo casa de cedro, casa de marfim e tantas coisas mais. Abandonaram a construção do templo e tantas coisas deixaram de fazer para Deus, só que não tiveram recompensa dos seus feitos. Deus ficou em segundo plano, as pessoas também ficam em segundo plano. Quando Deus é primazia na tua vida, quando Deus é o primeiro na tua vida, você também é o primeiro no coração de Deus. A questão é essa. Hoje se inverte os valores. Irmãos, nós temos que tomar muito cuidado para não sofrermos as consequências. Atividades e objetivos no lar sem Deus trarão frustrações apenas, mais nada. Trabalho, atividades e objetivos no lar sem Deus trarão frustrações apenas. Por que frustrações, irmãos? Irmãos, olha, uma terapia é bom, um aconselhamento psicológico é bom, tudo isso é bom. Mas não é o fundamento, não é o alicerce, não é a estrutura. O alicerce, o fundamento, a estrutura é Deus em primeiro lugar. Então, se nós não tivermos Deus em primeiro lugar, todas as coisas que fizermos no lar terão frustrações. A vida nada dá certo. Isso, para o cristão muitas vezes também, isso ocorre. Mas é Deus falando conosco. Deus quer que nós tenhamos, às vezes, uma conversa com Ele sobre algumas coisas que estão dando errado na nossa vida. Por que isso, irmãos? Porque Deus ama a nós, os seus filhos. Qual é o pai que não corrige os filhos e não ama o filho que ele tem? Todos os pais. Então, todas as bênçãos do nosso lar estão na direção divina. E dependendo da direção divina, está os nossos lares. Irmãos, não podemos fugir disso. Porque do contrário diz o salmista aqui, se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Vai trabalhar muito e não ter recompensa. Vai ter guarda na cidade, mas é em vão vigia a sentinela. Porque virá o ladrão e rouba, virá o usurpador e leva tudo que as pessoas têm, como fizeram com Israel. Quando você vê lá Gideão malhando trigo no lugar que era para ser pisado uva, por causa dos ladrões que roubavam a seara do povo de Deus. Por quê? O povo tinha abandonado Deus. O povo tinha abandonado Deus e tinha que mudar até a maneira de agir da colheita para tentar enganar o ladrão. Irmãos, pode tentar enganar o ladrão, você pode tentar enganar o ladrão, mas enganar a Deus jamais nós vamos enganar. Coloque Deus em primeiro lugar no teu lar e deixa as coisas mudar. Coloca na mão dele e deixa por conta dele. O filho está desviado? Amém. Ora por ele, não reclama não, ora por ele. O marido está desviado? Amém. Ora por ele, deixa na mão de Deus. A esposa, amém, deixa na mão de Deus, irmãos. Ao invés de murmurar e canta um hino de louvor a Deus. Jesus quer te dar a vida santa, qual noiva levar-te para o céu de louvor, e deixa bem claro isso. Mas ao invés de nós louvarmos a Deus, ao invés de colocarmos Deus na frente, começamos a murmurar. Deixa na mão do Senhor, que está bem guardado na mão do Senhor nosso Deus.
Que mais eu aprendo nesse Salmo 127, agora no versículo 2? Inútil vos será levantar de madrugada, repousar à tarde, comer o pão de dores, pois assim dá ele aos seus amados o sono. O que eu aprendo aqui, irmãos? Somos eternos dependentes de Deus. Veja bem, inútil será levantar de madrugada, 4 horas da manhã, e vai para a firma, dono de empresa, e faz tanta coisa, e tantos projetos, tantos sonhos sem Deus. Nada dá certo. Não somos independentes de Deus, em tudo dependemos dEle. As pessoas, irmãos, têm por tendência a serem independentes. Presta atenção no ser humano. O pai e a mãe criam um filho com tanto cuidado, com tanto amor, às vezes com tanto trabalho, né? Principalmente minha mãe, né? Meu Deus do céu. Aí o bichinho fica de maior, eu sou independente, estou dono do meu nariz. Tá bom, tá certo. O ser humano é assim, irmãos. Ele quer ficar independente de Deus, é onde ele quebra a cara. Desculpa a expressão, mas é a verdade. Quando o ser humano quer ser independente, dono do seu nariz, meu irmão, ele se quebra. Eu falo a verdade, tentar ser independente de Deus é a mesma coisa que você sair correndo e dar uma testada no poste. A mesma coisa. É prejuízo. Você vai sofrer as consequências. Ninguém se torna independente de Deus, não. Somos dependentes dEle em tudo e por tudo. Até quando dormimos, somos dependentes de Deus. Você dorme porque Deus te dá o sono. Em paz me deito e logo pego no sono, porque o Senhor me fez bem. Salmo 4, versículo 8. Em paz me deito e logo pego no sono, porque o Senhor me fez bem. Eu posso falar de boca cheia esse salmo. Irmãos, por que isso, irmãos? Porque você confia em Deus. Deixa na mão do Senhor, irmãos. Quantas pessoas passam noite acordada, às vezes por causa de coisas simples de resolver, para Deus. E você tenta resolver com as suas forças. Não, deixa para Deus resolver, irmãos. Entrega na mão dele. Trabalha, você tem que trabalhar, você tem que lutar. Mas não fica se martirizando e se escravizando da sua situação, não. Entrega na mão do Senhor, porque na mão dele está o querer efetuar. Quem vai agir, quem vai fazer é Deus. É Ele que vai fazer. Não somos nós, irmãos. Nós não temos poder para fazer nada. Eu posso acrescentar o fio de cabelo na minha cabeça? Se eu pudesse, não era um só, era 1000. Mas não posso, irmãos. Você também não pode. Então toma cuidado, irmãos. Toma cuidado. Não tente inverter as coisas, não. Olha que o salmista aqui. Inútil você levantar de madrugada, repousar à tarde, comer o pão de dores, pois assim dá ele aos seus amados o sono. Que mais eu aprendo aqui, irmãos? Até quando dormimos dependemos de Deus. Só construímos alguma coisa boa se for segundo o padrão de Deus. Só construímos alguma coisa boa se for segundo o padrão de Deus. Não é sobre os padrões humanos. Eu recebi, olha, foi de Deus o negócio. Eu recebi um conselho de um fulano de tal aí, e eu vou fazer do jeito dele. Você orou a Deus? Você pediu orientação para Deus? Cuidado com sugestões e orientação de pessoas, porque nós somos tendenciosos a isso, principalmente quando alguém dá uma sugestão, que você fala assim, rapaz, eu tenho recebido tanta sugestão, né? Uma sugestão, não, vamos ver se Deus está no negócio, Deus aprova isso, se não, irmão, não adianta, mês do lar, mês da família, tome cuidado, coloque tudo Deus na frente, para Deus agir em teu favor, em favor do teu lar. Que mais eu aprendo aqui, irmãos? Quem nos dá ideias e projetos sólidos é o Espírito Santo de Deus. Ideias e projetos sólidos só vêm através do Espírito Santo de Deus, não é através de sugestões, de conselho, principalmente de parente, irmãos, parente que não é nem crente. Faz desse jeito, cuidado, eu vou orar a Deus. Você não está confiando em mim? Não, eu confio em Deus.
Cuidado, irmãos, cuidado. Mas às vezes nós não paramos para pensar. Nós fazemos as coisas querer acontecer sem a orientação de Deus. Sem o Espírito Santo, nossas ideias e projetos são meramente humanos. O que é humano, o que é divino. Os nossos planos são humanos, mas colocamos nossos planos humanos no projeto divino. Deus tem um projeto por lá para a família, quando colocamos na mão dele, quem vai agir é ele em favor do projeto da família que ele criou. Sem a ação de Deus em nosso lar, não estaremos livres das ansiedades. Por que tanta ansiedade nos lares, irmãos? É a irmã, é o irmão, é o filho, a filha, tanta ansiedade. Por que não dá certo? Por que isso? Por que aquilo? Por que isso? Porque não coloca Deus na frente. Quando você coloca Deus na frente, irmãos, Jesus foi bem claro sobre isso. Não andeis ansiosos pelo dia de amanhã. Deixa cada dia que seu mal, o dia de amanhã não pertence a você. Para o cristão não existe amanhã, irmãos, porque se nós chegarmos lá amanhã, segunda-feira, já não vai ser mais amanhã, vai ser hoje, ou amanhã já vai ser terça-feira, irmãos. Coloca a sua ansiedade, as suas limitações nas mãos de Deus, irmãos. Não anda ansioso não, a ansiedade traz um monte de sintomas ruins, traz insônia, dor de estômago, enxaqueca e tantas coisas, mas por quê? Porque a ansiedade mexe com o sistema nervoso do ser humano. Tome cuidado com isso, coloca Deus na frente de tudo isso aí. Nossa tranquilidade e esperança está apenas em Deus. Olha o que o salmista fala aqui no verso 2. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar à tarde, comer o pão de dores, quer dizer, trabalha o dia todo no sol quente, trabalha no pesado, e o pão de dores, pois assim dá ele aos seus amados seu sono. Você coloca Deus na frente, deixa Deus agir, que Deus vai agir em teu favor. Que mais eu aprendo aqui agora no versículo 3, irmãos? Eis que os filhos são a herança do Senhor, e o fruto do ventre o seu galardão. E o versículo 4, como flechas na mão do valente, assim são os filhos da mocidade. Família é a maior bênção de Deus em uma sociedade. Na sociedade passada, do século passado até o século 20, até os meados do século 20, as famílias tinham que ser grandes. Por quê? Necessitavam de mão de obra para fazer, para plantar, para colher. Quem nasceu aqui no interior sabe disso. E veja bem, a minha família lá no interior, só minha avó teve 14 filhos, né, vivos. Não sei se morreu um ou dois, né? 14 vivos, 14 filhos. Fora os parentes que moravam. Então é praticamente uma colônia de pessoas para trabalhar na roça, para fazer, plantar, colher, aquela coisa toda. Então a família tinha segredo. E o salmista diz aqui, olha assim, eis que os filhos são herança do Senhor, e o fruto do ventre seu galardão. Os filhos eram necessários porque, como flecha da mão do valente, assim são os filhos da mocidade. Defendiam a família, os filhos defendiam o pai, defendiam a mãe, defendiam o irmão. Era a unidade da família. Todos moravam próximo e todos tinham unidade. Quando Deus não está na frente, a primeira coisa que existe na família é desunião. Não existe unidade. E quando se reúne nas datas comemorativas, eu já vi quebra-pau, irmãos, no Natal, por causa de um molho, aquele que molho é azedo lá, como é que chama lá? Vinagrete. Porque o filho falou para a mãe assim, mãe, seu molho é bom, mas o da minha esposa é bem melhor do que o seu. Rapaz do céu, o pai já comprou a briga da mãe e foi, olha, eu sei que acabou o almoço. Irmãos, quando Deus está na frente, até nessas grandes datas, o que mais surge são palavras de ofensas. Ou aquela indiretazinha, né? Só para tocar no fígado, né? Da pessoa. Irmãos,
Quando Deus está na frente, a coisa é diferente. Existe unidade, propósitos, sentimentos. Todos estão juntos, voltados. É diferente, é coisa diferente. Família é a maior bênção de Deus em uma sociedade. Quando tem união, quando existe unidade, propósito, sentimento. Mas quando não, irmãos, cada um pensa por si, para si, a coisa complica, irmãos. Quando Deus está na frente, existe unidade, existe propósito. Mas quando Deus não está na frente do negócio, principalmente das pessoas que se dizem que são autônomas, né? Autônomas, que são independentes de Deus. Que consenso existe as trevas com a luz? Não existe consenso. Não existe de jeito nenhum. O Velho Testamento, ter muitos filhos, era sinal das bênçãos de Deus. Lá em Israel, quando a mulher tinha, quanto mais filho tinha, mais abençoada ela era. Você pega lá o exemplo dos patriarcas, né? Você pega lá as patriarcas, as matriarcas, aliás, que não tinham filhos, eram estéreis, eram rejeitadas, né? Então a mulher tinha que ter bastante filhos. Hoje, irmãos, os filhos são herança do Senhor e o fruto do ventre e o galardão. A irmã é mãe, é uma bênção nessa data comemorativa. E eu vou dizer uma coisa para você, isso é maravilha. Só que tem uma coisa, o filho de Deus coloca ele na mão de Deus. A filha de Deus coloca na mão de Deus. Não fique se martirizando. O nosso dever como pai e mãe é criar nos caminhos do Senhor, como diz a Bíblia Sagrada. Ensina a criança no caminho que deve andar, e quando for velho não desviará dele. Nosso dever é ensinar. Agora nós não podemos prender numa corda e amarrar, como fazia lá no interior, lá, num pau, lá num palanque, e deixar amarrado para comer amarrado. Não podemos fazer isso. Porque, primeiro, que é crime, né? Você vai preso. E segundo lugar, porque Deus não é Deus nem por força, nem por violência, mas sim pelo meu espírito, diz a palavra do Senhor. Então, as pessoas têm liberdade. Só que tem uma coisa, essa liberdade, muitas vezes, faz a pessoa independente e gera para ela prejuízo. Eu sempre falo, quando você pega Efésios capítulo 6... qual é o primeiro mandamento de Deus para Israel com promessa? E Paulo repete em Efésios capítulo 6. Filhinhos, honrai a vossos pais e vossas mães, que é o primeiro mandamento com promessa. O primeiro mandamento com promessa é quando um filho honra o pai e a mãe. É o que a Bíblia sempre exige do ser humano cristão. Deus na frente. Eu honro o pai e a mãe porque Deus está na minha vida, na vida do meu pai e da minha mãe. Quem viu aquele testemunho do ministro, aí, o ministro novo lá da estrutura, né, uma coisa assim, que ele contando aí, o testemunho dele, que ele é eterno devedor à mãe dele, pela fé da mãe dele. A mãe dele orando por ele, e tudo aconteceu pela oração da mãe dele. Até o ministério, Deus revelou para ela que era exatamente ele ia receber das mãos de Deus. Irmãos, hoje, nos mês do lar, dia das mães, Deus conta com mulheres que sejam matriarcas do lar, e pais que sejam patriarcas do lar. Porque, irmãos, se o marido não pode ser o patriarca, a mulher assume o cabeça do lar. Pega o exemplo lá em 2 Samuel, no caso de Davi e Abigail. A Bíblia fala que Abigail era uma mulher de um camarada riquíssimo, o tal de Nabal. Primeiro, Abigail, que significa uma mulher sábia, e Nabal significa louco. Olha só, começa a contradição por aí, uma mulher sábia casada com um louco. Olha, começa por aí. Só que eles eram ricos, tinha de tudo. E a Bíblia fala que um dia Nabal estava tosqueando as ovelhas, e naquela época tosquear as ovelhas fazia festa, churrasco, aquela coisa toda. E Davi mandou o seu exército pedir comida para Nabal. E ele tinha para dar. Só que quando os mensageiros de Davi chegou lá para pedir a ajuda, porque eles estavam cercados lá no deserto, o Nabal falou assim: quem é Davi? Não vou dar nada para ele não. E desfez do rei Davi.
Um criado ouviu o que Nabal falou e correu para Abigail. Falou para a senhora, o meu servo fez isso, isso, isso. Abigail, mulher sábia, não falou nada com o marido, lotou 2 jumentos com tudo que ela tinha de comida e levou lá para de Davi e falou para assim, rei, me perdoa, porque meu marido não sabe o que fazer, está embriagado, está louco. Davi falou assim, se você não tivesse vindo trazer para mim isso aqui, não ia ficar ninguém vivo na tua casa, eu ia matar todo mundo. Mas você volta para casa. A Bíblia diz que daí 10 dias, Nabal morreu porque Deus o matou. O que nós aprendemos nesse caso, irmãos? Abigail colocou Deus na frente. Deus na frente. Ela tinha um marido que não tinha compromisso com Deus, um bêbado, uma pessoa. Irmãos, se ela não tivesse dado ouvido ao que o empregado tinha dito para ela, o meu senhor recusou ajudar Davi. Ela foi lá. Que Abigail se tornou? Depois que o marido morreu, ela se tornou a esposa do rei Davi e deu filhos para Davi. Irmãos, quando o marido não assume o lugar de patriarca, a mulher tem que assumir o lugar de matriarca. Isso é bíblico. Agora, quando a mulher não assume a questão da matriarca, e o marido assume, é o marido cabeça do lar. É o marido. Mas do contrário, e quando os dois em unidade, os dois assumem cada um seu papel, o marido de patriarca e a mulher de matriarca, a casa se torna uma bênção. Mesmo com lutas, mas vai ser uma bênção, porque Deus vai estar no negócio. Deus vai estar na frente. Porque, irmãos, nós vemos o que acontece em tantas coisas na Bíblia Sagrada, que às vezes a gente não começa a entender. Mas depois, quando você começa a ler, você vai entender o que a Bíblia quer nos ensinar. Outra coisa que nós aprendemos nesse versículo 3 e 4 aqui, irmãos, a família deve ser grata por cada membro do lar, cada um. Não existe, irmãos, não pode existir o mais querido numa família. Lembra o caso de Jacó? Por que os irmãos de José tinham ciúme dele? Por causa que o pai, até uma túnica especial fez para o filho. Causou ciúme entre os irmãos. Ah, pastor, mas Deus tinha um projeto, É verdade, mas nós não podemos fazer acepção. Até aquele que é menos desprovido de inteligência, você tem que tratar igual ao mais sábio da família. Todos são iguais perante a família e perante Deus. Todos são iguais, tratar do mesmo nível, Outra coisa que eu aprendo, cada membro da família deve defender um ao outro. Se a família não se defender entre si, olha o que o salmista diz aqui, eis que os filhos são do Senhor, e o fruto do ventre seu galardão, como flecha na mão do valente, assim são os filhos da mocidade. Cada membro da família deve defender o outro, porque se uma família não se defender entre si, irmãos, dificilmente você vai ter defesa dos de fora. Outra coisa que eu aprendo aqui, irmãos, todos os filhos dos cristãos são presentes, dádivas de Deus. É Deus que deu para você cuidar, para você zelar por aquela vida que Deus te deu. Na criação dos filhos, não pode existir favoritos e nem favoritas. Existe o agradecimento sincero a Deus por aquilo que Deus te deu. O que eu aprendo com isso, irmãos? O que eu aprendo com isso? Em primeiro lugar, olha o versículo 5 aqui. Bem-aventurado o homem que enche dele a sua jalva, não serão confundidos quando falarem com seus inimigos à porta. Feliz o homem que tem família estruturada, família alicerçada, no projeto de Deus, no plano de Deus, vivendo com Deus. Esse lar é feliz, bem-aventurado, quer dizer, mais que feliz.
Vivemos uma época, irmãos, que os lares precisam ser edificados por Deus. Existem lares abençoados, existem muitos, e muitos cristãos abençoados. Mas nós temos que fazer exatamente o que a Bíblia nos ensina. Se o Senhor não edificar a casa, em vão, olha, em vão trabalhos que edificam, se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Então, primeira coisa que eu aprendo, para ser mais do que feliz, tem que colocar Deus na frente de tudo e de todos. Eu sempre falo aqui para os irmãos, até para você ir no médico, ore a Deus primeiro, mesmo que seja convênio, ore a Deus primeiro, coloque Deus na frente, e você vai ser abençoado. Se você não fizer isso, com certeza você vai sofrer consequências. Mães, ensine seus filhos a temer ao Senhor e serem batizados no Espírito Santo. Para termos um lar abençoado, irmãos, precisamos ensinar os nossos filhos a buscar o batismo com o Espírito Santo. Vivemos uma época, irmãos, que não se busca mais batismo com o Espírito Santo. Os dons estão extintos na igreja e nas famílias. Irmãos, como isso é triste. Eu penso, às vezes fico pensando, como Deus está vendo os lares hoje, sem os dons espirituais em ação. Como Deus está vendo os lares hoje, irmãos. Aquilo que Ele criou com tanto zelo, com tanto amor, com tanto carinho. Deus quer que nós venhamos, irmãos, a estruturar os nossos lares, criar os nossos filhos na dependência do Senhor, no ensino do Senhor, mas buscar em primeiro lugar o batismo com o Espírito Santo. Outra coisa, pais, habituem seus filhos a frequentarem uma igreja onde prega a palavra de Deus, que mantém o padrão da retidão. Não é qualquer igreja, é a igreja que mantém o padrão da retidão, o padrão da palavra de Deus, o padrão de Deus que Deus quer de cada um de nós seres humanos. Irmãos, se nós não fizermos isso, irmãos, nós vamos estar simplesmente entregando nosso lar na mão do nosso adversário. Olha, irmãos, toma muito cuidado com isso, irmãos. Olha, existem dois pilares que são inegáveis para um lar, para uma família e para a nossa vida de fé, no nosso dia a dia, que nós estudamos aqui ontem, que é exatamente firmeza e obediência. Você ser firme na palavra e obediente à palavra. É tudo que você necessita para você ter um lar estruturado, uma família abençoada e você ser mais do que aventurado, mais do que feliz, porque tudo está nas mãos de Deus, nas mãos de querer efetuar, e Deus quer abençoar cada vida, cada lar, a cada família. Que Deus continue abençoando as mães da igreja e os pais da igreja, para que nós possamos desfrutar dessas bênçãos de Deus. Instrua seus filhos a lerem diariamente a palavra de Deus e desfrutarem das dádivas da palavra de Deus que Deus tem para nós, né, e com certeza no nosso dia a dia. Se o Senhor não edificar a casa, em vão vigia. Em vão, é tudo em vão. Levantar de madrugada, tudo é em vão. Se o Senhor edificar a casa, tudo está nas mãos do Senhor e somos dependentes do Senhor. Amém, irmãos?